Mas tu mencionou aí o Instituto da Mobilidade. Isso. O que é o Instituto da Mobilidade? Na verdade, é essa associação, esse grupo aqui. Vocês são o Instituto da Mobilidade. Isso. Entendi. De onde saiu essa ideia aí? Essa pretensão de ajudar as pessoas a melhorar a mobilidade, né? E você sabe que esse termo da mobilidade é um termo que é muito importante, porque a mobilidade está relacionada com a autonomia das pessoas. Isso que o Marco Aurélio falou é brutal. Hoje, quando a gente divide aí o que as pessoas têm medo de perder na vida e tal, primeiro é a vida, óbvio, né? Todo mundo tem medo de falecer e tal. Falei já isso aqui, né? Não. Falou, não tava ao vivo. Senão vão achar que eu tô gagado, né? Repetindo, déjà vu. Só velho, só velho. 150 anos não é pra qualquer um, bater esse papo consciente, antes, né? e Orientadão. E assim, todo mundo tem medo. Primeiro medo é a finitude, morrer, etc. Aí você fala, bom, tudo bem. E depois disso? Depois disso, se dividiu, e tem um estudo super interessante, foi o pessoal de Harvard que fez, eles dividiram 3 grandes medos das pessoas. O primeiro é o medo de não conseguir se manter e sustentar no final da vida. Né? O medo, grana. Em última instância é isso. Que ter mobilidade, se mexer, te mantém mais tempo produtivo. Você concorda que não consegue fazer nada, consegue se mexer, diminui a capacidade produtiva. Mas primeiro é isso. O segundo medo das pessoas, que também está nesse bolo, é o medo de perder o que a gente chama de capacidade cognitivo-funcional. O que é? Perder a memória, esquecer tudo, não lembrar o nome dos outros, não conseguir conversar, não conseguir interagir, tá com Alzheimer grave, com demência, que todo mundo fala. Pô, ninguém, você perguntar para alguém, você tem medo de um dia ter um Alzheimer grave, quando você ficar mais velho e não conseguir falar com os outros, lembrar o nome de ninguém? A resposta é sim para todo mundo. Só que o não interagir com as outras pessoas, ir no clube, ir no parque, ir na praça, brincar com os netos, tudo isso aumenta a chance da cabeça perder a memória. Tá? E isso, se você perguntar para qualquer neurologista, psicólogo, etc. e tal, ele vai falar, ó, como que eu combato não perder minha memória? Fale com os outros, se encontre, saia, faça esporte, atividade física, socialize. Então a mobilidade também tem uma relação direta com não perder essa coisa do cognitivo funcional, da cabeça. E o terceiro medo que todo mundo fala é o perder a autonomia da mobilidade. Que fala, pô, não queria não conseguir visitar os outros, brincar com os meus netos, estar numa cadeira de roda e alguém ficar me empurrando, não conseguir levantar do vaso sanitário, não conseguir fazer isso, ir pra lá, etc e tal. E essa perda da mobilidade, ela pode acontecer de várias formas, né? Ela pode acontecer no jovem por um acidente, fica tetraplégico, no perdendo a perna, etc e tal. Na terceira idade, você vai ter o derrame, você vai ter o Parkinson, mas você vai ter o que mais acontece no mundo, que hoje, se você pegar pessoas acima aí de 60 anos de idade, tem mais de 30% das pessoas têm, que é artrose, que é desgastar. Chegou ao ponto de, nos Estados Unidos, na década passada, ter sido declarada a década do problema músculo-esquelético da artrose. De tanta gente que tem. Depois dos 70 anos, mais da metade das pessoas tem artrose. Então esse é um medo. E é justamente nessa linha que a gente tem que, em cada um, entender para ela o que afeta perder a mobilidade. O que para ela é perder. E não dizer, de uma maneira geral, um carimbão e falar, o tratamento desse problema é assim. E isso é o lado humano, é a empatia. É você falar, bom, para você, perder a mobilidade e autonomia, o que significa? Para alguns significa, pô, se eu não puder correr, para mim é perder. Se eu não puder brincar com os meus netos, para mim é perder. Se eu não puder viajar, para mim é perder. Não, para mim o problema é se eu não puder trabalhar. E assim vai, não puder dirigir. E isso tá nessa capacidade de ler o outro, de entender o próximo, de se colocar no lugar do próximo, mas lendo com a ótica dele, não com a sua. Porque isso é um dos problemas do passado, né? Sim. A gente fala nessa coisa da comunicação humana, quando a gente ensina isso para o médico, e ensina isso para o aluno, ensina isso para qualquer um, muitas vezes o que a gente quer não é impor é uma palavra feia, mas você quer colocar para o paciente é aquilo que para nossa leitura seria adequado para a gente. Não está errado. O médico, quando ele chega para você e fala, pô, não se estressa, ele está pondo a ótica dele. No valor dele, no pilar do que é importante para a vida dele, você deveria fazer isso. E, na verdade, o que o médico tem que fazer é me colocando no seu lugar, entendendo seus valores, suas ambições, o que você gostaria e os tipos de tratamento, o que eu tenho de melhor a ofertar para você. E esse eu acho que é essa coisa da empatia que o Marco Aurélio falou tão bem. Isso meio que serve para qualquer área da medicina mesmo. Com certeza. Eu acho que serve para qualquer pessoa que sirva pessoas. Também acho. Você vai num psicólogo, você espera isso dele também, né? Não, a gente fala muito da questão técnica do que a gente faz, né? Da serra, do martelo, da prótese. Mas eu gosto muito dessa ótica de que a gente devolve
a mobilidade no sentido amplo, que é devolver qualidade de vida para a pessoa. Né? Eu gosto sempre de falar da mobilidade porque assim, é um termo muito genérico, mas que tem, por exemplo, um cunho de civilização, né? Antigamente, os povos, a gente usa o termo sedentário porque as pessoas eram sedentárias, no sentido, a civilização ficava num lugar depois de conquistar a habilidade de não precisar mais migrar, de ser nômade para caçar, para comer, para plantar. Então a gente ficou sedentário, foi uma evolução no primeiro momento. Hoje a gente vê o sedentarismo como um problema, porque a gente está no extremo do sedentarismo. Hoje, estimular as pessoas a mobilidade ao esporte é uma necessidade do mundo que a gente vive. Né? Agora, quando essa pessoa... É porque hoje a única função de você se... Vamos lá. Qual é a única... Se eu não for um atleta... A única função de eu ir para academia é de saúde, sabe? Para mim. Sim. Poderia ser estética, não sei o quê, mas para mim a função mesmo da parada é saúde e eu vou ficar monstrão. Depois estética. Mas no primeiro momento, falando sério, assim, é o lance da saúde. E assim, eu sou, como eu disse para você, sou o cara que ficou 15 anos fazendo exame de sangue. Então saúde, quando ela tá legal... Mas a gente não tá prestando atenção nela. Daí o que acontece? Daí eu fico no meu quarto mesmo, jogando Dota e comendo biscoito. É que saúde também é um conceito pessoal, né? Tem coisas que determinadas pessoas elas priorizam na vida que para elas é saúde. Tem gente, por exemplo, poder se sentir seguro fumando um cigarro, né? É o conceito de saúde. Tem gente que, para poder, sabe, comer o pedaço de carne dela, é um conceito de saúde. Quer dizer, eu não estou tendo que tirar nada da minha vida. E o que tanto o Marco quanto o Demange estão falando para as pessoas nós entendemos, ou o esforço do Instituto da Mobilidade é entender o que é isso. Eu não vou brigar com você porque você fuma um cigarro depois que você janta. Se você faz isso há 20 anos e se... Quando a gente faz um rastreio em você, tá tudo bem. Eu vou... O que você quer fazer? O que você quer fazer com essa mobilidade? Olha, eu sinto falta, por exemplo, de pegar o meu netinho no colo. O José operou um homem de 64 anos que ele não conseguia andar de moto. E que aí é a questão de saúde. Na cabeça dele, naquele momento, ele não sabia o que ele tinha perdido. Quando ele operou o primeiro ombro, que falou, opa, pera lá, eu estou perdendo minha vida. Né? Ele voltou e falou assim, eu quero operar o outro, eu quero operar agora. Né? Se eu soubesse, eu tinha operado os dois juntos. Cara, imagina quem que opera os dois braços juntos? Né? Mas, além de tudo, o conceito de saúde ele muda. E na verdade ele muda para cada um isso. E muda na mesma pessoa ao longo do tempo. Exatamente. Ele muda na mesma pessoa. E é verdade isso total para mim, cara. Ó, mas você não é 100% negligente porque você também é jovem. Quando você é jovem, a saúde ela tá ok. Sim, né? sim. Então, não é negligência nesse sentido. Então tem nossa função mostrar. Cara, eu acho que eu sou meio vacilão mesmo isso daí. Mas assim, tô tentando te ajudar, pô. Mas me ajuda a te ajudar. O que vocês estão falando do lance dessa noção de saúde mudar ao longo do tempo é verdade porque eu experimentei isso, sabe? Tipo, eu tava cagando essa parada de ir pra academia aí, foda-se que eu sou gordo. Não era uma questão, sabe? Eu tava preocupado em ficar fit, sei lá, fit pra eu ficar bonito. Não foda-se, entendeu? Mas é porque você também começou a ver sinais, não? E comecei a ver sinais. Claro. Eu sempre falo isso, assim. Os primeiros sinais de risco de saúde e da gente começar a entender que a gente não tem mesmo corpo, porque a cabeça é sempre a mesma, né? Estamos todos na quinta série. Caralho, eu falo isso, o cara não acredita. Cara, eu gosto de Cavaleiro do Zodíaco até hoje. Lógico, a cabeça é essa. Mas, pô, você jogar aí de madrugada, pedir um hamburgão às 3 da manhã, você acorda igual você acordava 20 anos atrás? Pronto. E eu parei de fazer isso, inclusive. Claro. Então você começa a perceber assim, pô, meu corpo já não responde igual. Então a tua responsabilidade, a sua percepção começa a mudar automaticamente. Mas assim, a gente vai um pouco além, né? O médico ele tem uma função de tentar mostrar para as pessoas e para a população e para todo mundo qual é a conta futura. Então, de forma alguma, não quero que a gente leia isso dizendo, não, imagina, a gente vai fazer o que o cara quer, longe disso. Né? E é importante entender o que para hoje, para você talvez não seja um valor, talvez aos seus 60 anos, ter um coração legal,
não tá infartado, conseguir subir escada rápida, passa a ser um valor. Não, a maioria das pessoas compra esse papo. Porque o que acontece? É verdade, as pessoas deveriam comprar esse papo, mas, por exemplo, o cara falar pra mim, eu precisei mesmo experimentar a porra toda. No começo, e eu meio que fui obrigado mesmo. Eu descobri que o bagulho era legal porque meio obrigado mesmo. Entendeu? Não era, tipo, eu não queria ir pra academia. Essa que é a verdade. No começo era um puta rolê ir pra academia, o caralho. Mas aí a sociedade inteira vai mudando, tá? A gente vai pensar lá atrás, no passado, pô, você pegar cigarro. Propaganda era, pô, todo mundo de cigarro, na revista, jornal, novela. Médico fazia propaganda de caralho, cigarro. a propaganda Médico de fazia médico, propaganda de cigarro. que os médicos fumando Camel. Então, Exatamente, o assim, cigarro do doutor. Aí é a sociedade. E agora, a gente tá mudando. Quando eu tava na época de faculdade, 95 a 2000, você não tinha gente na minha turma de faculdade que corria 10 quilômetros, 20 quilômetros, 15 quilômetros semanalmente. Isso não existia pra minha época. E hoje é super frequente. Por quê? Porque a cultura da sociedade está valorizando mais o exercício físico. Então tem um papo que é a sociedade. Então é isso. Então tem um médico com a função de ensinar, a sociedade, a mídia, os influenciadores, todo mundo tem a função de ensinar. E tem uma outra discussão maior ainda, que a gente começa a conversar, é que tem alguns assuntos do mundo, exemplo, saúde e direito, que talvez tinha que estar dentro da escola. A gente tinha que aprender o que é saúde, Cara, o que é citou aprendimento os dois bagulho primário. que ele estudou. Né? Educação política, foda-se. Conflito de interesses. Não, conflito de interesse. Mas você concorda que assim, o sujeito tem um problema de saúde. Ele tem que entender o que é uma vacina. Se ele tem um problema de saúde, que ele tinha que ir no posto de real, saúde ou num pronto-socorro às 2 da manhã. Os caras não sabem. E as pessoas não sabem. Eu não sei. Então, só que assim, o É sujeito que eu tenho termina... sorte, daí eu ligo pro músico. Então, o cara termina o colegial, ele sabe fazer cálculo de matriz, ou alguns sabem, alguns não aprenderam, né? Mas sabe pegar uma parábola, como calcula o vértice, pega um cone... Sabe o não Bhaskara. sabe Bhaskara e tudo isso, né? Só que muitas vezes você chega pra ele e fala assim, tudo bem, como que é esse negócio de atendimento primário? Só de onde você tem que ir se tiver uma gripe? Onde que você tem que fazer o pré-natal? Quando você for falar pra sua tia que ela tem que ir com dor nas costas faz um mês, ela tem que ir às 4 da manhã num pronto-socorro que tá mais vazio? Ou ela tem que marcar uma consulta de uma maneira eletiva, sentar na frente do médico, explicar o problema dela? Isso tudo tinha que ser ensinado. Assim como a importância da conta da saúde lá na frente. Do tipo, que você não trata agora, talvez você pague essa conta lá na frente. Então a gente tem que ensinar economia, ensinar o cara a guardar dinheiro. Aliás, tem um monte de coisa de investimento, mas tem que ensinar para o indivíduo a conta da saúde lá na frente. Concordo. Isso é educação, isso é social, mas a gente, como médico, está nessa função também, né? Isso remete ao que o José Carlos estava falando, que ele falou assim, as pessoas elas não sabem fazer as perguntas certas. Então, quando o Demanja ele fala saúde tinha que ser ensinado, né, eu acho que nutrição tinha que ser ensinado na escola. Sim. Né, porque se a pessoa não sabe o que ela vai comer no almoço, a gente está colocando uma situação onde ela, numa fase, às vezes até de adulto jovem, vai fazer escolhas que vai levar ela a uma síndrome metabólica. Né? O quê? Uma síndrome metabólica, uma obesidade, um diabetes, uma coisa assim. Né? Então, Ficar gordo. Bonito, gordo. esse tipo de situação... Eu quando quero ficar que nem um Maui, tá ligado? Ficar fordo. Sim. Enorme, insuportável, tá ligado?